A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Caminhando por todos os mineiros e mineiras. Olá, amigas, amigos. Vamos começar mais um episódio do nosso Voz Ativa. E estamos mais uma vez discutindo temas de grande interesse para Minas Gerais e para o Brasil. Hoje nós vamos falar de um tema fundamental para nós todos, que é saneamento. Por trás do saneamento, na verdade, a palavra-chave é água. E eu tenho aqui comigo dois grandes amigos especialistas no tema que vão nos ajudar nessa reflexão, nesse debate. Rômulo Perilli, diretor da Copasa, um dos mais antigos, talvez o mais antigo funcionário da Copasa em Minas Gerais. O Rômulo é engenheiro, sanitarista e nosso parceiro há muito tempo. E o Eduardo Pereira, que é o presidente, atual presidente, mas já com bastante tempo de diretoria, do Sindágua, que é o sindicato dos funcionários, dos empregados da Copasa. Então, esses dois vão conversar conosco e eu queria começar falando algo que me lembrei aqui agora. Eu acho que foi em 2007 ou 2008, Rômulo. Eu estive com a Madame Danielle Mitterrand, você se lembra dela, viúva do Mitterrand, e ela gostava muito de Belo Horizonte, ela veio várias vezes aqui. E na última vez que ela veio, foi se não me engano, em 2007, e ela veio tratar do assunto água. Ela dizia, me lembro nitidamente disso, conversando com ela, ela falava, olha, o grande problema do século XXI vai ser a água. E ela fazia questão de dizer, a água tem que ser direito de todos, a água não pode ser tratada como mercadoria, ela é fonte da vida. E aquilo sempre me impressionou muito. Eu já tinha uma experiência anterior que você acompanhou, o Eduardo também certamente já estava na Copasa nessa época, que foi quando nós renovamos a concessão de Belo Horizonte. Eu era prefeito, isso foi em 2006, nós tivemos um longo processo de negociação que você acompanhou bem do lado da Copasa e eu do lado da prefeitura. Ali eu aprendi muito. Aprendi com o corpo técnico da Copasa, que são servidores de primeira qualidade, aprendi com os ambientalistas que nós consultamos para fazer a renovação e fizemos uma renovação, eu acredito que muito bem feita, muito proveitosa, né? E, fruto disso aí, a Copasa hoje é uma empresa reconhecida mais do que nacionalmente, até internacionalmente, pelos bons serviços que ela presta. Pelo menos era assim até 3 anos e meio atrás, quando eu acompanhei de perto, porque eu fui governador de estado. Agora, acho que as coisas mudaram e quero crer que não mudaram para melhor. E é sobre isso que eu queria começar falando. Pedir a você, Rômulo, e depois também ao Eduardo, uma breve avaliação do que você está achando hoje desse panorama do saneamento em Minas Gerais e, claro, também os desafios que nós vamos ter pela frente aqui no Brasil nesses próximos anos. Bom, boa tarde, prazer estar aqui. Eu gostaria de primeiro falar que na renovação de Belo Horizonte, da concessão, foram feitas grandes inovações que serviram de modelo para outras grandes cidades do país, inclusive São Paulo, que na época não tinha concessão. Verdade. O fato da gente criar um modelo de gestão compartilhada, com recursos da Copasa para o município, um fundo municipal de saneamento, um conselho municipal de saneamento e a discussão ampla pela Copasa e pela prefeitura de todas as ações, gerou um grande avanço no saneamento de Belo Horizonte. Isso foi pioneiro na época, né? Pioneiro, absolutamente pioneiro. O modelo de concessão foi o primeiro nesses moldes no país. É verdade. E avançou muito o saneamento. Hoje, Belo Horizonte está seguramente entre as 3 maiores capitais do Brasil com um nível de saneamento espetacular. Né? Não tem mais um problema como tínhamos na época. É né? verdade. E depois, na gestão 2015-2020, né, você como governador, foi feita a maior obra estruturante de segurança hídrica e abastecimento de água da região metropolitana dos últimos 30 anos. Foi a captação do Paropeba, É verdade. a fio d'água, e que acrescentou 30% a mais de capacidade de produção de água na região metropolitana para a Copasa. Então, é uma obra por 30 anos, nos últimos, a maior de todas. É bom você lembrar,
porque nós chegamos ao governo em 2015 e encontramos uma situação quase de emergência hídrica, né? Aliás, quase não, era emergência hídrica, né? Ia haver racionamento, nós estávamos diante de um eminente colapso no abastecimento de água da região metropolitana. E nós tivemos a sorte de conseguir, com o Tribunal de Contas do Estado, uma negociação em cima de um contrato pré-existente, mas que não contemplava esse objeto, que era a captação do Paraopeba, né? Nós conseguimos adaptar esse contrato, fizemos uma obra em torno de 100 e poucos milhões de reais na época, 130, né? Foi muito caro, mas era absolutamente necessário. Começamos, e você acompanhou bem, porque você estava justamente nessa área, né, Romo? Nós começamos, se não me engano, em março, talvez, de 2015, e já no final do ano, a captação estava entregue com a adutora, e isso foi sustentado e até hoje funciona. Depois teve o acidente lá de Brumadinho, aquela tragédia, houve necessidade de fazer uma mudança, mas ainda assim a captação continua sendo importante para o sistema metropolitano de água, não é isso? É importante falar também que naquela época, em 2015, quando assumiu o governo de Minas, sim, existia uma total incapacidade do sistema sobreviver aos 2 próximos anos. Nós teríamos, com certeza, racionamento, rodízio, todo tipo de situações absolutamente indesejáveis, né? E com a sua firme atuação, nós conseguimos fazer essa obra do Paraopeba. É verdade. Com a participação, inclusive, me lembro bem de uma reunião ainda em janeiro de 2015, com todos os prefeitos da região metropolitana lá, sim, lá na cidade administrativa, convocada por você, e que todos estiveram presentes, e dali saiu uma grande campanha que permitiu que a gente não fizesse o rodízio, que foi a famosa redução espontânea de consumo de 30%. Nós convocamos a população para ajudar, ela respondeu plenamente e conseguimos vencer esse ano de 2015, antes ainda da obra do Paraopeba concluída, sem racionamento e sem rodízio. É uma tragédia o racionamento e o rodízio. Pois é, eu me lembro muito na época de você chamando a atenção para isso. Vamos evitar de todos os modos fazer racionamento ou rodízio, porque é muito ruim, é ruim para as pessoas, mas é ruim também para o próprio sistema, não é isso? Exatamente. Eu queria que você explicasse rapidamente. Principalmente para um sistema com a dimensão que é o sistema de distribuição de água da região metropolitana. Eu teria regiões que ficariam sem água dias, dezenas de dias, tá certo? E outras regiões que seriam menos prejudicadas, mas com grande possibilidade de rompimento de tubulações. Porque eu estaria despressurizando o sistema e, em seguida, voltando com a água, o que causaria, certamente, muitos vazamentos. Isso é interessante, Eduardo, é muito interessante como é que uma parceria sólida, bem estabelecida, com a população de um lado e com os trabalhadores de outro, porque isso que o Rômulo está falando é um aspecto aparentemente técnico, mas é fundamental. Gente que zele pelo patrimônio da empresa, que é uma empresa pública, uma empresa do povo de Minas Gerais, né? Então, se você adotar o rodízio, claro, é uma medida extrema, mas podendo evitar, você está preservando também o patrimônio, porque vai estourar cano, vai ter problema de pressurização, depois você vai ter que repor. Então, essa consciência do trabalhador junto à direção da empresa e, claro, intermediado pelo Estado, pelo governo, e na outra ponta a população, eu acho que é fundamental para a gente resolver um grave problema mundial, que é um problema de sustentabilidade hoje, né? A água é um recurso escasso. Nós, brasileiros, acho que nos acostumamos com a ideia de que não, que a água é muito abundante, especialmente cultura, em Minas Gerais, né, que tem essa história de ser caixa d'água do Brasil, mas a água é um recurso escasso e nós precisamos trabalhar para ela se tornar cada vez mais acessível a todo mundo, né? Eu queria que o Eduardo desse uma palavrinha também sobre isso. Eu me lembro, nessa época, eu era governador, o Rômulo era diretor, você já estava na Copasa, nós conseguimos estabelecer com os trabalhadores da empresa um diálogo muito, eu diria, muito produtivo para os trabalhadores, para a direção da empresa, mas principalmente para a população, que é isso que interessa, né? Eu queria que você avaliasse rapidamente aí
Como é que estão as coisas? Se continua esse clima, se não está, se piorou, enfim, dá aí a sua visão dessa questão. Boa tarde, Pimentel. Boa tarde, meu amigo Rômulo. Na verdade, né, eu queria entrar um pouco na questão do Rômulo também, porque essa crise hídrica de 2015, eu sou do norte de Minas, sou da terra da cachaça, Salinas, beleza. O aguardente bom. E eu lembro que nessa época nós sofremos diretamente essa crise hídrica de 2015. E eu costumo falar para a população que nós, trabalhadores de Copasa, nós vivemos junto com o governo do estado daquela época, passamos uma crise hídrica de forma assim extraordinária, onde a gente hoje consegue visualizar para que serve o dinheiro do saneamento. Sim. Serve para investir no saneamento. E naquela época eu lembro, né, que teve um investimento aqui de 128 milhões, né, aqui na região metropolitana. E eu lembro que na cidade de Itaiobeiras faltou água. Lá não tem água, faltou água. Não tem barragens e aí faltou recursos hídricos. Não restou outra coisa. A Copasa teve que abastecer a cidade de Itaiobeiras com adutoras a diesel. É o nome que a gente dá nos pipas, né? Pega a água de uma cidade, pegou a água lá da minha terra, de Salinas, pegou de São João do Paraíso, para abastecer Itaiobeiras. Olha a Isso só foi possível acontecer porque naquela época a gente tinha responsabilidade com o saneamento e, consequentemente, com o povo. Coisa que a gente não consegue ver agora, nessa gestão, nos últimos 3 anos, onde não tem uma relação amistosa com os trabalhadores. Nós entramos na negociação desde 2019, onde a atual direção da empresa falou o que queria com o trabalhador. Eu quero demitir, eu quero enxugar o quadro, quero tirar a garantia de emprego, todas aquelas conquistas que a gente conquistou no governo passado. Então, essa relação amistosa não existe mais. Não existe mais. Tanto que nós demoramos 3 anos para fechar um acordo coletivo. Foram 3 anos com salários defasados, com a participação dos lucros dos empregados sem ser paga, coisa que no governo Pimentel, por coincidência, nós tínhamos uma ação de um governo passado, que não foi paga, e aí entrou o governo Pimentel e a gente fez um acordo e recebeu. Então, essa relação não existe mais, infelizmente. E o grande prejudicado é a população do Estado, né, Eduardo? Essa é a verdade. Além do trabalhador, obviamente, mas na ponta quem sai no prejuízo é o povo de Minas Gerais, né, que não tem mais um serviço de qualidade, que era um serviço de excelência, que era a marca da Copasa, toda a vida foi. Né? Nós recentemente, tivemos um episódio de racionamento aqui na região metropolitana, durou aí uns 10 dias, talvez, em função do rompimento de uma adutora, mas uma coisa que me pareceu, assim, claramente havia ali alguma incoerência, porque os reservatórios tinham água, os reservatórios estavam cheios, eu não conseguia entender, e aí nessa época nós já não tínhamos mais acesso à diretoria, que obviamente trocou, então eu não conseguia saber, mas como é que está acontecendo isso com os reservatórios cheios? O Rômulo tem uma explicação, eu queria que ele falasse aqui para nós sobre isso. A explicação é não ter tido, nesse mesmo momento, a ação que houve no seu governo, que é chamar a população, conversar com a população, mobilizar a população, mostrar, né, a situação verdadeira, que, por sinal, você se lembra, em 2015, o que a gestão anterior falava é que não tinha problema nenhum de falta d'água. É verdade. Nós assumimos em 1º de janeiro e verificamos que estava o caos. É verdade. Então, essa situação agora é um pouco parecida, porque naquela época, essa mesma adutora que caiu, ela não funcionava porque não tinha água. É diferente. É bem mais grave. Porque a adutora cai, você dá uma manutenção e recupera a adutora. É verdade. Nós não tínhamos alternativas, porque não tinha água nós para tivemos passar nela. Buscar a captação. Né? E, ao mesmo tempo, um trabalho firme de conscientizar a população sobre o uso racional da água. Racional, né? Uso racional. Campanhas mesmo fortes para redução de consumo, tá certo? Espontânea, com toda a mobilização da sociedade, que permitiu a gente vencer aquele ano de 2015, que a gente tinha nos nossos reservatórios apenas 25% da água necessária. Era gravíssima a situação. Chegamos ao final do ano sem racionamento. Sem racionamento. E ao final do seu governo, nós tínhamos 85% de água nos reservatórios, com a captação do Paropeba.
Pois é, o Eduardo mencionou aqui, porque ele é da região, né? Essa questão hídrica que é gravíssima, né? No norte de Minas, não só no norte, né? Talvez na região toda do semiárido mineiro, né? E aí eu me lembrei de um episódio também semelhante ao de Belo Horizonte, que foi em Montes Claros, já no final da nossa gestão, 2017, 2018 provavelmente, em que Montes Claros enfrentava o colapso, um verdadeiro colapso, e nós conseguimos resolver o problema com a captação do Rio Pacuí, né? Sim, e aquele sim foi um trabalho heróico, porque, se não estou com o número errado, foram construídos 54 quilômetros de adutora entre o ponto de captação no Pacuí até a cidade de Montes Claros, e resolveu, quero crer que para os próximos 20 anos, a questão de abastecimento de água em Montes Claros. Sim. Mas as outras cidades, e ele mencionou aqui Itaiobeiras, né? Tem outras cidades também do norte que a gente tem problema até hoje hídrico e que pode ser enfrentado. Nós temos para isso, deixamos lá pronto, o Rômulo participou disso lá na Copasa, um plano de enfrentamento da questão hídrica, da seca no norte de Minas, no semiárido mineiro, que está pronto, inclusive orçado, nós sabemos até quanto vai custar. E não é nada muito absurdo. O sujeito pega, na época, o volume total dava algo como 3 bilhões de reais. O cidadão olha, mas é muito dinheiro. Não, isso é num prazo de 10 anos. 3 bilhões vão dar. Em 10 anos dá 300 milhões por ano. É muito? Não, para a Copasa não é. A Copasa distribui 1 bilhão por ano de dividendos. A Copasa distribuiu 1 bilhão de dividendos para os acionistas, em detrimento do investimento que tinha que ser feito. É isso que nós estamos vendo. A gestão estadual, a atual gestão do Estado, privilegia o acionista em detrimento da população. Eu não tenho nada contra pagar dividendos. No nosso governo nós pagamos, claro, mas dividendos dentro daquele parâmetro, daquele horizonte, que não prejudica o serviço essencial que tem que ser prestado, para o qual a companhia foi criada, né? Para o qual a empresa existe, para o qual você nomeia o conselho, a diretoria, que é fornecer água, captar o esgoto, tratar o esgoto. Não, atualmente você primeiro distribui, depois, se sobrar alguma coisa, você vai preocupar em fazer um investimento. Agora, tem por trás disso uma tentativa de diminuir a importância da Copasa, assim como da CEMIG, né? Com certeza, tá? Com certeza. E a Copasa tem que ser vista como uma empresa que tem 630 concessões no Estado. Municípios concessionados. Concessionados. Né? Atende mais de 1.500 localidades no Estado e tem 13 milhões de pessoas com água tratada. E aí, esse é um ponto que eu gostaria de discutir. Patrimônio dos mineiros, né? Pois é, eu queria discutir isso com vocês dois, que são funcionários da empresa, servidores públicos por excelência, apesar de ser empresa, são servidores. Veja bem, o que me preocupa? Vocês conhecem bem a realidade do saneamento em Minas Gerais. Ele ainda não chegou a todos os pontos que é necessário chegar. E essa ideia de privatizar uma coisa tão básica, tão essencial, como é a questão da água e do esgoto, e mais, agora também dos resíduos sólidos, né? Eu tenho um enorme temor com isso, né? E volto a dizer, que eu ouvi da Madame Danielle Mitterrand e que eu prestei muita atenção, a água não pode ser tratada unicamente como uma mercadoria, ela é vida, então todo mundo tem que ter direito a ela. E aí eu penso assim, se nós caminharmos nessa direção, uma grande parte dos municípios mineiros, na direção da privatização, grande parte dos municípios mineiros não vai ser atendida, porque não são economicamente viáveis, não são lucrativos do ponto de vista da empresa, né? A Copasa foi criada justamente para isso. É uma empresa que tem que privilegiar o serviço. Claro, tem seus acionistas, vão receber os dividendos, mas depois que o serviço essencial for prestado, depois que o investimento necessário for feito. É isso que eu queria refletir, compartilhar com vocês. E a própria distribuição de dividendos, você tem valores percentuais mínimos que você pode remunerar o acionista sem problema. Exatamente. A própria lei prevê isso. Você tem um mínimo que tem que ser distribuído mesmo. O governo que fala de privatização dentro de Minas Gerais, ele não conhece o Estado. Porque nós moramos no estado mais desigual do país, né? Nós temos aqui 853 municípios e todos
com as suas peculiaridades entre eles. É verdade. Se pegar a região ali do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, e até parte ali do Vale do Rio Doce, você vai ver que as cidades mais pobres, com IDH mais baixo, estão naquela região. Sim. As cidades mais desenvolvidas, digamos assim, estão aqui mais à direita de Minas, né? Quanto mais próximo aqui de São Paulo, Rio de Janeiro. No sul. Sul, no as cidades mais desenvolvidas, IDH alto ou no mínimo médio. E aqui nós temos aqui Nova Lima e Belo Horizonte com IDH muito alto. A região do Vale de Jequitinhonha, norte de Minas, são cidades pobres, cidades carentes. E a única coisa que faz a população ser igual a essas cidades do IDH mais alto é o saneamento. É verdade. Porque a tarifa é igual, a qualidade da água padronizada por ser uma empresa de economia mista, né, pública, e aí faz a população ter uma certa igualdade. É claro que a gente sabe que a Copasa, por ser uma empresa de economia mista, ela é obrigada a distribuir dividendos. Sim. É claro que a gente sabe disso. Sim. Mas é 25%, não é 50%, nem é 100%. Isso vai muito da prioridade de um governo que está instalado. Não é mentira para ninguém que o Zema foi eleito prometendo privatizar a Copasa. É verdade. Isso não é mentira para ninguém. Agora, prometer uma empresa que ajuda a corrigir essas desigualdades, isso é, no mínimo, irresponsabilidade. Nós tivemos aí no ano de 2020, a Copasa apresentou um lucro de 816 milhões. Aí o Zema fez uma mágica, né, através da sua diretoria, distribuiu mais de 1 bi. Mais de 1 bi distribuiu mais do que o lucro da empresa. Ele tomou dinheiro emprestado no mercado. 500 milhões. Para distribuir, como dividendo. Isso é uma coisa de uma irresponsabilidade. E deixou o projeto do semiárido na gaveta. E deixou o projeto na gaveta. É, de um lado, uma irresponsabilidade absurda. E de outro, vamos falar a verdade, gente, é uma crueldade com o povo de Minas Gerais. O Eduardo é daquela região, é de Salinas, região sofrida de Minas Gerais. Gostei dessa fala dele, de lembrar, e isso é importante que a gente lembre sempre, o nosso Estado é de uma desigualdade imensa, profunda. E isso é obrigação do Estado começar a corrigir, trabalhar para corrigir. Foi o que nós tentamos fazer com os fóruns regionais de governo, por exemplo, que vocês participaram. É uma experiência que eu tenho uma lembrança muito, muito boa, Rômulo e Eduardo. Claro que vocês também estavam juntos. Nós criamos os fóruns nas 17 regiões do Estado, fizemos 2 ou 3 rodadas e aquilo era fundamental. Eu me lembro que uma coisa que me surpreendeu, Rômulo, é que num dos primeiros fóruns que a gente fez, se não me engano, foi no Norte mesmo, os nossos companheiros da administração pública regional diziam para mim assim, governador, é a primeira vez que a gente senta numa mesa, todos os órgãos do Estado aqui da região. Nós nunca tivemos a oportunidade de sentar Copasa, CEMIG, CODEMIG, EMATER, FUNED, a Polícia Militar, enfim, a Saúde, todos os órgãos do Estado, no mesmo lugar para discutir os problemas da região. E muita coisa podia ser resolvida ali a partir desse consenso, dessa sincronia, né, vamos dizer assim, dos órgãos de Estado. Aquilo era uma experiência riquíssima. Infelizmente, não prosseguiu, foi extinta pela gestão atual, mas ali era uma ferramenta, né, importante para começar a corrigir a desigualdade, essa que o Eduardo mencionou tão bem. E o saneamento é isso que você falou. Se tem uma coisa que tem que ser igual para todo mundo, rico, pobre, velho, novo, seja, né, da região que for, é o direito à água, o direito ao tratamento a coleta e o tratamento do esgoto, né? E do lixo, do resíduo sólido, que agora é tão importante quanto. Né? Num estado desigual igual Minas Gerais, só pode ser feito saneamento nesse modelo, né? Que algumas cidades vão gerar recursos para se investir em outras. Exatamente, é o único modelo possível. Senão, se você privatiza, e a empresa totalmente privada ela só pode mirar o lucro, ela não vai se interessar para resolver o problema de Itaiobeiras, provavelmente não. Em volta de Itaiobeiras, quantas pequenas localidades que precisam também de saneamento. Exatamente. Quando a gente fala de Itaiobeiras, nós só falamos do polo, né? Polo e Itaiobeiras. Né? Tem as cidades pequenininhas, tem Itaiabira. Ali em volta, exatamente. Eu fiz um levantamento sobre o Vale de Jequitinhonha, Sim. Que eles criaram um território de saneamento lá. Tem 90 e poucos municípios com mais de 500 localidades. Imagina.
Tá? 500 distritos, né? 500 povoados, distritos, né? Povoados ainda tem mais ainda, porque tem um limite de corte aí, né? Acima de uma determinada população. Então, o projeto semiárido poderia estar resolvendo isso. É bom lembrar... Foi deixado aí para o governo fazer. Esse projeto, para aqueles que estão nos acompanhando, foi um projeto muito bem feito pela Copasa, que tem uma expertise enorme e vasta na área do saneamento e que propõe resolver o problema, definitivamente, o problema da seca no norte de Minas, na região, pega um pedaço dos vales também, né? Interligando as bacias, se eu bem me lembro um pouco isso, né? Interligando as bacias hídricas, as bacias hidrográficas, as grandes bacias hidrográficas de Minas Gerais, o que é perfeitamente possível hoje com os recursos de engenharia que estão disponíveis, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, que está disponível no mundo inteiro, é perfeitamente possível imaginar uma situação dessa de maneira a enfrentar aquilo que já está, digamos assim, evidente. Nós que eu digo, o mundo inteiro, a humanidade vai enfrentar, a partir de agora, um problema grave de abastecimento de água. E eu acho que, para isso, nós temos que estar prevenidos. Vamos fazer uma breve interrupção aqui e a gente retoma logo em seguida. Então, vamos retomar agora. Eu queria te perguntar, Eduardo, o seguinte: como é que você vê, do ponto de vista dos trabalhadores, né, que você representa, como é que você vê essa questão da privatização? Essa proposta que parece que é uma obsessão desse governo aí do Zema, de privatizar empresas estatais, e ele recorrentemente fala de Copasa, fala de CEMIG e fala da Codemig. Mas do ponto de vista da Copasa, você como presidente do Sindicato dos Trabalhadores, como é que você vê essa questão? Na verdade, eu me preocupo muito com o trabalhador, e o trabalhador, junto comigo, preocupa com a população. Muito bem. Porque se privatizar a Copasa, nós vamos cometer ainda mais desigualdade no nosso Estado. Vale lembrar que o Zema, ele aqui em Minas Gerais, é uma extensão do governo federal. Lembrando que o Bolsonaro sancionou a Lei 14.026, o novo marco legal de saneamento, que, de novo, não tem nada, só tem coisa ruim. E aí, nesse novo marco legal de saneamento, ele impõe regras para universalizar o saneamento até 2033. Então, dentro do novo marco, cada empresa vai ter que apresentar a sua capacidade financeira para cumprir essas metas estabelecidas pela lei. Sabe o que esse governo fez? Zema está priorizando a distribuição de dividendos para os acionistas. Em detrimento dos investimentos. Em detrimento dos investimentos. Aumentou de 25% para 50% a distribuição de dividendos nesse ano. E aí não contentou, distribuiu 53%. Ou seja, 13 milhões a mais do que os 50%. Nesse mesmo período, a SAI, ela recebeu lá da Copanor, que a Copanor não tem capacidade de investir, dando pau na Copanor. Sabe o que eles estão fazendo, Pimentel? Eu não quero saber do pessoal do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha, porque eu não dou conta de operar o saneamento através da Copanor. E aí, o saneamento voltaria para os municípios. E hoje não pode mais, por causa da lei, fazer contratos de programas. Então, esses municípios, eles ficariam reféns de fazer um SAI sem estrutura nenhuma. Ou privatizar. No novo marco, fala que tem que criar aquelas unidades regionais. Sim. E aí, com aquele discurso mentiroso do governo do Estado, o pessoal acha que a privatização é bom. Então, o pessoal está sendo enganado. Totalmente. E aí, com essa ideia de privatização, o pessoal fala, não, vou tirar a Copasa daqui, a Copanor vai sair e eu vou privatizar. Quem vai querer assumir uma concessão que não dá lucro? Ninguém. Aí o pessoal lá da região do Vale de Jequitinhonha, do norte de Minas, eles vão ter um saneamento muito, mas muito ruim, vai ter uma desigualdade ainda maior. Mais profunda do que já tem. Comparando com as cidades maiores. Então, assim, eu fico muito preocupado, não enquanto trabalhador de Copasa, mas eu fico preocupado enquanto morador. Porque eu acho que nós que moramos ali na cidade de Berilo, Badaró, Araçuaí, Rubelita, nós temos que ter o mesmo respeito de quem mora nas cidades que tem um IDH maior. Isso sim é inclusão, é causar as políticas sociais
elas têm que vir para incluir os moradores das cidades menores para ter uma certa igualdade, para corrigir essas desigualdades no nosso Estado. Então, me preocupa muito em relação a isso. O Eduardo, e foi pensado assim o modelo, né? Sim. O modelo foi pensado assim, eles estão destruindo esse modelo. O modelo pelo qual nós trabalhamos todo esse tempo, né? E foi por isso que nós recusamos a proposta lá no governo Temer, quando veio aquela proposta de recuperação fiscal dos estados, foi oferecida a Minas, foi oferecida ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro entrou. E porque entrou, teve que privatizar a SEDAI. Sim. Privatizou a SEDAI por um valor que talvez tenha sido suficiente, mal tenha sido suficiente para pagar uma folha de salários, uma folha de salários do Rio de Janeiro. Entregou a SEDAI para empresas privadas. Era o que queriam fazer aqui. Eu era governador, me recusei. Hoje o Zema está brigando com a Assembleia Legislativa para tentar passar autorização para entrar na recuperação fiscal e aí sim poder privatizar a Copasa, poder privatizar a CEMIG e a Codemig, como se isso fosse solução, e nós sabemos que não é, e vai piorar a situação dos mineiros e das mineiras. E lembrando, né, que o Rio de Janeiro não tem cidades com IDH médio e baixo. Não, pois é. Só alto e muito alto. Só alto e muito não alto. Pode comparar com Minas, né? Minas é muito, desse ponto de vista, é muito mais grave a situação do que no Rio. Mas eu tive a chance, teve diante de mim a possibilidade de privatizar a Copasa sem fazer muito alarde, quando foi a renovação da concessão lá, ainda com o saudoso Itamar Franco, governador do estado, e eu era prefeito de Belo Horizonte. E nós trabalhamos, e aí eu tive um apoio muito qualificado, volto a dizer, dos servidores, dos trabalhadores da Copasa, do corpo técnico da Copasa, que construímos juntos um modelo, que é esse que o Rômulo falou no início da nossa conversa aqui, que depois acabou virando referência para o Brasil inteiro, né? Modelo de renovação da concessão. Não tivesse feito isso, a companhia hoje certamente teria sido privatizada e com grande prejuízo para a população de Minas Gerais. E nós não teríamos, por exemplo, uma coisa da qual eu tenho muito orgulho, como Belo Horizontino que sou, nascido e criado aqui, que é aquela estação de tratamento de águas da Lagoa da Pampulha, né? Que o Rômulo, na época, nós fizemos junto aquele projeto, né, Rômulo? Foi inaugurado, inclusive, no governo Itamar Franco. Isso. E com você na prefeitura, né? Fizemos o Parque Ecológico da Pampulha e aquela estação que é um modelo, né? E aquela estação, depois que foi implantada e ela vem sendo operada até hoje, ela permite a injeção de oxigênio nas águas da lagoa e a gente não vê mais mortandade de peixes, né? Apesar de ainda ter alguma poluição na lagoa, mas a mortandade de peixes acabou, né? Acabou totalmente. Totalmente. Aqueles episódios terríveis que os jornais virava matéria até do Jornal Nacional, toneladas de peixe morto boiando na Pampulha, isso acabou e graças à estação de tratamento que foi feita. Era um projeto muito bonito. Muito bom. Você sabe que o Rômulo é uma pessoa que mais tem prioridade de falar da Copasa, né? Ele tem 48 anos de Copasa. É mesmo? Ó, conheceu a Copasa lá na tempo das bicicletas, você lembra? Tinha umas bicicletinhas. Ele é fundador. Quando começou a Copasa, o Rômulo já estava lá, né, Rômulo? Então ele viu antes, Comag. Era Comag. Comag. Mas então, olha, gente, a gente brinca com isso, mas é importante valorizar o servidor, né? O servidor público, aquele que trabalha em benefício da população. Eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que eu não vejo na gestão atual do governador atual, sabe? Essa valorização, esse reconhecimento, né, do trabalho do servidor público, essa capacidade de dialogar, de ouvir o outro lado, o lado do trabalhador. Não tem isso no governo. Isso é uma tristeza para nós, viu? Porque Minas tem um serviço público de primeira qualidade, pelo menos tinha. Eu sou testemunha porque fui governador, mas antes disso eu fui prefeito. Eu convivi muito tempo da minha vida com os servidores públicos. E eu sou testemunha do esmero que o serviço público mineiro é capaz de demonstrar. Mas, infelizmente, não é reconhecido hoje nesse governo. Eu queria aproveitar essa oportunidade de falar o seguinte: é importante agora a gente fortalecer o movimento sindical como um todo. O Eduardo contou o episódio da gente ficar 3 anos sem aumento salarial, em negociações permanentes, que só foi possível isso por causa da força do sindicato. É verdade. O sindicato se manteve firme, conseguimos depois uma grande vitória,
né, agora em 2022, né, Eduardo? Graças à força do sindicato. Então, inclusive, convocar todos aí, vamos fortalecer os sindicatos, né? Os trabalhadores da Copasa. E agora o Eduardo vai ter um papel importante, porque ele é pré-candidato a deputado estadual, assim como eu sou pré-candidato a deputado federal, e nós dois compartilhamos a mesma visão do ponto de vista da valorização do funcionário público, né, do servidor público, fortalecimento do pessoal da dos saúde, sindicatos, da educação, da segurança pública, né? Tudo isso que a gestão atual não reconhece e que nós vamos fazer questão de representar quando chegarmos, se e quando chegarmos lá, não é isso, Eduardo? É isso aí, é o Sindágua, né? Lembrando Com certeza a gente vai trabalhar para isso. Com certeza a gente vai. Chegou uma parte na negociação que o Sindágua virou o portador de notícia ruim, você acredita? O trabalhador perguntava bem assim, e aí, vai fechar o acordo coletivo? Não. Por que não? Porque o governo não quer. Mas por que o governo não quer? Porque o governo quer te demitir para preparar a Copasa para privatizar. Mas é verdade, é isso que o senhor falava, é absolutamente verdadeiro, é o que eles estão tentando fazer. É o que eles estão tentando fazer. Só que o governo acaba caindo em algumas incoerências. Quem não lembra aqui do discurso do governo do Estado quando falou que a Copasa é uma empresa para cabide de emprego? A Copasa nunca teve cabide de emprego. Nunca teve. Nunca, pelo contrário. Sabe o que eles fizeram agora? Abriram o plano de carreira da empresa para colocar 30% dos cargos comissionados para vir de fora. Para favorecer não sei quem. Já que ele falou que eu estou há 48 anos, é a primeira vez que eu vejo isso. A primeira vez que você vê isso. Em 48 anos de trabalho na Copasa sempre teve, entre os seus 12 mil funcionários em média, no máximo 40 pessoas de fora. No máximo. E nunca teve na história da Copasa a contratação do primo do presidente para um cargo comissionado. Teve isso agora? O primo do presidente foi contratado. O primo, você vê, olha o que Zema aceita. Meu Deus. Zema vai lá e indica o presidente da Copasa e aceita que o presidente contrata o primo dele para um cargo comissionado. De confiança. E ainda, o presidente da Copasa recebeu R$490 mil em um único mês, no mês de setembro. Mas que fortuna é essa? Ele ganhou na loteria? Que história é essa? É a velha política do novo. Esse tal desse novo, de novo não tem nada, mas tem muito de esperto, né? Tá cheio de gente esperta, no mau sentido da palavra esperta. Essa questão de primos, inclusive, está muito falada atualmente. Parece que no meio ambiente também tem uma coisa aí com os primos, né? Tem coisa aí. Mas aí tem coisa, né? Relação de primo antiga. Como se fala no interior de Minas, aí tem coisa. Tem coisa. Mas olha, gente, eu não sei se nós já podemos começar a encerrar, porque eu tento não fazer o Voz Ativa ser aquela coisa muito longa, muito cansativa, né? E aqui não foi uma conversa muito agradável, muito boa, com duas pessoas que têm prestado serviços muito relevantes para Minas Gerais e para o Brasil, né? E o Rômulo queria que eu encerrasse contando um caso aqui. Verdade. E foi da inauguração do Parque Ecológico da Pampulha e da estação, né, de tratamento. Isso já se vão muitos anos, né? Deve ter sido 2005, 2006. Quando nós inauguramos, eu tive que fazer um discurso como prefeito e eu contei uma história que há quem diga que é só uma história, mas há os que digam que não, que é verdadeira. Eu, como sou o personagem da história, vou deixar o nosso ouvinte, espectador, julgar por si mesmo. Eu cheguei cedo lá no dia da inauguração, era de manhã, muito cedo, e era a época do ano mais fria, quando sai um vapor assim da Lagoa da Pampulha, ali no Parque Ecológico, você fica quase, né? A cerca de 100 metros para dentro da lagoa está a Ilha dos Amores, né? Está lá preservadinha. Então eu cheguei, estava sozinho, pouca gente comigo, não era ainda a hora da cerimônia, que ia ser mais tarde, ia ser bem cedinho de manhã, e aí estava aquela bruma, aquela neblina ali na lagoa, e eu vi um vulto caminhando lá na ponta do Parque Ecológico, e eu me aproximei, e olhei para ele e era o Juscelino. E as pessoas falam, mas o que ele estava fazendo ali? Mas certamente ele estava vendo o que nós estávamos fazendo, o que ele sonhou em fazer, né? Recuperar a lagoa, fazer a lagoa ficar bonita de novo e tal. Mas eu infelizmente, perdi a
a oportunidade de conversar com ele. Ele só me viu, acenou e sumiu na broma. Então, eu acho que a gente podia encerrar com essa lembrança de um grande mineiro, um grande brasileiro, que certamente hoje estaria lutando contra essa onda selvagem de privatização a qualquer custo, prejudicando o povo de Minas Gerais. Né? E o meio ambiente, né? Os nossos mananciais. E o meio ambiente, se chocando claramente contra a nossa luta pela sustentabilidade, né? pelo meio ambiente preservado e, enfim, e pela água, que a nossa saudosa Danielle Mitterrand, viúva de outro saudoso personagem, né? Mitterrand, nos dizia sempre: a água não pode ser tratada apenas como uma mercadoria, ela é fonte de vida e é direito de todos. Bom, então chega a hora de encerrar. Queria agradecer muito a participação de vocês dois, queridos amigos, agradecer aqueles que nos acompanharam aí no YouTube, dizer que dentro em breve voltaremos com outro tema e com mais debate, mais reflexão no nosso Voz Ativa. Um abraço a todos aí.